Shalom, bendita, mulher de Deus, mulher de fé, glória a Deus pela sua vida. Lembre-se da sua identidade em Jesus, Ele te criou e você é um projeto de Deus e um projeto de Deus dá certo. Então fique firme e forte, porque o Senhor é contigo, amém? Estamos aqui no Devocional, capítulo 21 do livro de 1 Samuel. Antes de a gente começar a leitura, eu quero te convidar, vamos adorar o Senhor, vamos chamar a existência e o Espírito Santo para este momento? Querido, amado Espírito Santo, eis-nos aqui. Queremos declarar nossa mente, nosso coração cativos à Tua voz, à Tua palavra. Nós queremos Te ouvir, Senhor, fala conosco, Senhor, fala na Tua palavra, fala ao nosso coração, à nossa mente. Ministra-nos, Senhor, nos convence do pecado, do juízo, Pai. Que possamos reconhecer nossos erros, nossos pecados, que possamos pedir perdão ao Senhor, que possamos ter arrependimento genuíno, Deus, para nunca mais voltar a errar contigo, Senhor. Que possamos, Senhor, ter uma mente santa, Pai, um coração santo, atitudes de santidade, Pai. Podermos viver em santidade na Tua presença que tem cura, que tem libertação. Ajuda-nos, Deus, a ter entendimento dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então a gente vai aqui o capítulo 21, que é Davi e Nob, né? Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Então o sacerdote viu que tinha alguma coisa errada aí, né? A gente percebe que Davi, ele teve aquela conversa com Jonatas, ele fugiu, não sabia o que fazer, para onde ir, ele foi para a casa do Senhor, né? Ele foi ali, visitou o sacerdote, e aí o sacerdote percebeu que tinha alguma coisa errada quando viu Davi, um grande guerreiro de Saul, e sozinho. O que está acontecendo? Versículo 2, respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. E o sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, podem comê-los. E Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. E esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. A gente viu aqui que Davi, ele convence o sacerdote de algo que não é verdadeiro, né? E a gente vê que tem consequências isso lá na frente, viu? Aimeleque mesmo não vai sair ileso, ele morre por conta dessa atitude que ele teve. Por quê? Porque ele acreditou no futuro rei, ele acreditou na história que Davi contou. E que tal se ele tivesse buscado do Senhor? Olha, Davi, pera aí rapidinho, deixa eu só aqui perguntar para Deus um negocinho rapidinho, né? E aí, de repente, Davi ia até mudar a história, contar a verdade, eu não sei. Mas Davi inventou essa história. O sacerdote foi convencido, né? Porque Davi era uma autoridade, era uma pessoa importante. Ainda não era rei, mas já era uma pessoa muito importante em todo o reinado. E certas coisas que ele contou aqui eram verdadeiras, né? Mas nem tudo que ele contou aqui. Então, já não foi legal, né? Que esse negócio que Davi contou mesmo, que antes de eles saírem para a batalha eles não podem ter relações sexuais, era real. E até hoje, não só soldados militares, mas também muitos esportistas não podem ter relações sexuais antes de fazer tal coisa, né? Então, assim, o corpo fala muito, o corpo responde muito, né? Então, é importante para que eles não tenham isso. Nessa época era para que eles não ficassem impuros, né? E hoje tem uma outra relação de corpo também. Vamos ver aqui. Versículo 7. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. E o sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá. Então Davi, ele acaba pegando a própria arma que ele matou o gigante Golias, né? O sacerdote está dizendo: essa arma está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, e não há nenhuma outra espada. E Davi disse: não há outra melhor, dê-me essa espada.
Então Davi acabou pegando as armas também, né, se armando ali com a própria arma que ele matou o gigante Golias, as armas que era do gigante. E naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam as suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. E por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-los aqui? Será que me faltam loucos para que você os traga para agir como um doido na minha frente? O que veio fazer no meu palácio? Então Davi, quando ele saiu ali de Jonatas, né, ele saiu da presença ali, ele não sabia muito o que fazer. Ele foi direcionado, ele foi até o sacerdote, ele comeu, né, aqueles pães, ele se fartou, ele pegou as armas de lá e depois ele foi para o terreno inimigo, né? Então assim, ele sabia que todo Saul e reino de Israel iria procurar ele e procurar matar. Então ele foi para Gate, que era o terreno dos filisteus, da onde ele tinha matado o gigante Golias, que era o inimigo. E quando ele percebeu que as pessoas estavam falando: peraí, esse não é Davi? E olha a fama. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então assim, Davi ele não tinha fama só no reinado de Saul, que Saul ficou com inveja. Já tinha se espalhado essa fama de Davi, né? Então assim, Davi ficou com medo. Opa, o rei vai dizer: esse daí é Davi, porque ele poderia se apresentar como um guerreiro para se alistar como os filisteus, mas agora ele já não podia mais fazer isso, porque ele foi descoberto, ele tinha uma fama muito grande, né? E aqui, por isso ele se fingiu de louco, para não morrer, para o rei não matar. Peraí, Davi matou meus milhares, meus 10 milhares, então ele vai morrer agora. E aí aconteceu que ele se fingiu de louco, ele escorria, né, saliva pela boca, ficava arriscando as coisas, e foi aí que o rei deixou passar ele. No próximo capítulo a gente vai ver mais sobre algumas atitudes de Davi e eu e você que sejamos ministrados pelo Espírito Santo, que ele venha nos dar clareza dessa palavra em nome de Jesus. Amém?